Olá, sejam bem-vindos de volta. Eu sou a Clau, aqui do Estante da Clau. Muito feliz de ter lido essa belezura da coleção Clássicos para Todos, da editora Nova Fronteira. É uma peça de teatro de Dias Gomes, de mais ou menos 127 páginas. É uma leitura muito rápida, em sendo uma peça de teatro, ela é completamente dialogada, então a leitura é muito rápida. Ela virou filme premiado com a Palma de Ouro em Cannes. O filme foi nominado ao Oscar, não ganhou, lá em 62, mais ou menos. Mas isso aqui é ouro, isso aqui é incrível. Eu confesso para vocês que, vendo o filme, eu tive uma ideia mais dramática da questão do que lendo a peça. Na peça eu enxerguei humor, no filme, nem tanto. Claro que o filme é uma adaptação. Deixa eu te contar o que aconteceu neste livro, nesta peça de teatro. Nós temos um personagem principal, Zé do Burro, e sua esposa, Rosa, que estão indo em direção a uma igreja na Bahia, que eu entendo que é Salvador, que é capital, mas talvez eu esteja errada, em direção à igreja de Santa Bárbara, porque ele quer pagar uma promessa. Ele prometeu a Santa Bárbara que se curasse o seu melhor amigo, que é seu burro, um animal que o acompanha para todos os lugares onde ele vai, porque o animal foi fulminado por um raio, ficou à beira da morte. Então, Santa Bárbara salvasse o burro, ele dividiria as suas terras com pessoas de menos posses que ele, não que ele fosse um latifundiário, longe disso. Ele era um pobre de um morador do interior da Bahia, uma pequena porção de terra, mas assim mesmo ele seria generoso em dividir o pouco que ele tinha com outros, e também iria carregando uma cruz gigante até a igreja de Santa Bárbara e colocaria essa cruz na igreja. Ok, nós temos esse homem então peregrinando, chegando na frente da igreja de madrugada, acompanhado de sua esposa, Rosa, e a gente vê que eles estão desgastados. Ela, principalmente, porque ela está cansada, ela caminhou o que eles chamaram de 7 léguas, que é mais ou menos 38 quilômetros, um pouquinho menos de 38 quilômetros. Vocês imaginem isso, caminhar em estrada de chão batido. Chegam na igreja às 4 da manhã, se aconchegam nos degraus para dormir, porque para se recostar, a igreja não estava aberta ainda. Eis que se aproxima o bonitão, que é o cafetão da área, explorador das moças que se prostituíam. Uma delas, a Marli, tem com ele um diálogo nonsense, que eu vi com humor, mas acho que é pesado. Agora pensando, acho que é bem pesado. Tão sem sentido o que ele diz, chega a beirar o absurdo o que ele diz. Então achei que tinha humor ali. Ele cobra da Marli um tanto pelo seu trabalho, né, cafetão. E ela esconde um pouco antes e ele tira dela. E ela diz, mas bonitão, eu preciso pagar o meu apartamento onde eu moro. Ah, te vira, esse problema é teu. Sim, mas como é que eu vou pagar? Eu trabalhei, ganhei o dinheiro. Ah, tu quer que eu ande mal arrumado? Tu quer que eu ande troncho? Enfim, esse é o tipo de diálogo que a gente vai ouvir da boca desse bonitão. Esse bonitão se aproxima do casal Zé do Burro e Rosa e se faz de amigo, se faz de uma pessoa compreensiva. Zé do Burro não entende quem ele é e leva a Rosa para dormir num hotel, para descansar num hotel, enquanto o Zé do Burro espera o padre abrir a porta da igreja. O Zé do Burro não percebe isso tudo e a Rosa está percebendo, está muito cansada e se deixa enredar e um pouco ela quer isso também. Então a esposa de Zé do Burro vai para um hotel com um cafetão, enquanto Zé do Burro espera a igreja abrir, e aí começa o drama, né, gente? Porque isso, no final da trama, vai fazer sentido. Eu não vou contar para vocês o final. O que que acontece? Esse padre começa a conversar com o Zé do Burro, acha interessante, que bom, um bom católico, fez sua promessa, tá pagando a promessa, até que ele entende que o amigo pelo qual Zé do Burro está pagando a promessa é um burro.
e ele já começa a achar um absurdo que não se paga promessa para animal dentro da igreja. E Zé do Burro cai na ingenuidade de contar que, no afã de salvar o seu amigo, o burro, ele fez a promessa para Santa Bárbara num terreiro de candomblé. Porque Yansan, no candomblé, é Santa Bárbara. Onde ele vivia, no interior da Bahia, não havia uma igreja na qual ele pudesse entrar e cumprir seus ritos religiosos. Então, ele foi num terreiro de Umbanda. O padre queria subir num porco e não deixar esse homem cumprir a sua promessa. Aqui a gente tem uma crítica a diversos setores da sociedade. A igreja, que manteve-se absolutamente firme com seu propósito de evitar que Zé do Burro entrasse para pagar sua promessa, achando ele um pecador por ter estado num terreiro de Umbanda. Nós temos, durante a peça também, um viés político, porque as pessoas começam a confundir as coisas e acham que Zé do Burro tem uma campanha política, que vai querer se tornar prefeito, vereador ou algo do tipo. Nós temos uma crítica também à imprensa, porque daqui um pouco chega a imprensa, porque a história do Zé do Burro e a briga com o padre começa a tomar uma proporção gigantesca. A sociedade começa a chegar para ver o que está acontecendo. E a imprensa chega junto, só que faz uma distorção completa e irrestrita do que Zé do Burro está querendo. Ela que lança a campanha dele para vereador ou para prefeito, e ela que distorce a história, fazendo parecer que não é simplesmente um homem querendo pagar a sua promessa. A gente acompanha nesse livro, nessa peça também, os dramas de consciência do Zé do Burro. Porque ele, se entendendo católico, ele não fez como deveria ter sido feito, ter ido numa igreja para fazer a promessa. Mas o drama de consciência é que, tá bem, eu fiz isso, me perdoa a igreja católica. Eu fiz isso, mas eu fiz para Santa Bárbara, eu quero pagar essa promessa. As pessoas tentam dissuadi-lo de pagar essa promessa. Não, já trouxe a cruz até fora da igreja, tá bom? Não, mas eu falei para Santa que eu ia botar a cruz dentro da igreja. Vem um outro e diz para ele: Meu filho, o que tu fez foi pecado. Tu não podia ter feito uma promessa num terreiro de candomblé. Tu tens então que se redimir dos teus pecados. Tá, padre, mas como é que eu faço isso? Renega essa promessa. Não vou renegar. E se a santa fica brava comigo, não quero. Enfim, é toda uma questão com relação à promessa que querem que ele desfaça e ele tem trama de consciência, ele não quer desfazer. Aqui também a gente vê a movimentação da sociedade e de como o comércio se aproveitou desse momento de fé e de exercício da espiritualidade de um homem simples para lucrar com isso. Ali começam a haver pessoas que apoiam Zé do Burro, que estão com ele, que são um grupo de capoeira, que querem ver o que vai acontecer, mas querem protegê-lo. Tem uma baiana que vende suas comidinhas lá na porta da igreja. Tem um poeta que diz para ele: Olha, se tu quiser que eu interfira, deixa comigo, eu interfiro, quero ver o padre não abrir as portas da igreja para ti, porque ele teme minha poesia. Se eu começar a falar por aí, em poesia, que ele renegou, que um cristão pagasse a promessa, ai, ai, ai. Enfim, tem um povo todo envolvido na história. A gente vê aqui um sincretismo religioso que é bastante forte na nossa cultura brasileira, uma mistura de elementos religiosos que a gente pega daqui e dali, e a gente reza para Yansan, reza para Santa Bárbara, a gente reza para. Enfim, a gente faz uma mistura de culturas e cria o nosso jeito de fazer o exercício da nossa fé. A gente vê um padre muito despoticamente proibindo Zé do Burro de entrar, a gente vê um Zé do Burro reagindo muito fortemente a essa oposição, dizendo: Eu vou entrar, eu não saio daqui, eu vou ficar aqui.
Ele não é agressivo, mas ele tá firme no seu propósito. A peça toda é muito dramática, embora, como eu tenha dito antes, existem muitos diálogos que são muito engraçados, porque são fora da realidade, são absurdos, como os do Cafetão com Rosa. Não vou te dar spoiler do final, esse final é perfeito. Achei bem bacana o final. Achei que só podia acabar do jeito que acabou. E é isso. Curtam muito essa leitura, é rapidinha. Não esqueçam de deixar o joinha de vocês nesse vídeo, de se inscreverem no canal caso não sejam inscritos e deixarem seus comentários. Eu vou ter muito prazer em ler aqueles que forem educados, obviamente. Vejo vocês no próximo vídeo. Beijos, me liguem.